Olá, meu querido, bom dia! Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Ah, as informações, rapidinho, pai bola, você já curte, já compartilha, já comenta, porque aqui é assim. Meu querido, Rodrigo Pacheco teve uma reunião com Lula. Lula se reuniu com Rodrigo Pacheco e outros senadores da República. Diz que Rodrigo Pacheco, meu querido, minha querida, até chorou. Que eles falaram da tentativa de golpe. Rodrigo Pacheco disse que sabe que se não fosse as eleições e que se não fosse a vitória de Lula nas eleições, Rodrigo Pacheco falando nessa reunião, com os olhos cheios de lágrimas, ele sabe que hoje, muito possivelmente, ele estaria preso. Por isso, quando eu falo para vocês, Rodrigo Pacheco não é bobo. Rodrigo Pacheco está articulando. Tem situações que parece que Rodrigo Pacheco está indo contra o STF e contra até mesmo o governo. Mas Rodrigo Pacheco é constitucionalista extremamente equilibrado. Ele não é bobo. E ele sabe que tem que lidar com um monte de mequetrefe ali dentro do Congresso Nacional que são golpistas, bolsonaristas, deputados e senadores. E para agir com esse povo, tem que passar o melzinho na boca deles e achar que eles estão ganhando alguma coisa para eles fazer os vídeos lacradores deles e eles já ficarem satisfeitos. Mas não estão ganhando nada. O grande exemplo foi contra o Supremo Tribunal Federal, gente. Foi aprovado lá no Senado Federal a questão da decisão monocrática, de anulação, de suspensão de lei, só por meio do plenário. Não sou nem contra isso. Você falar, você é contra isso? Nem sou. Eu só acho que o momento e o formato que eles deram para essa alteração, para tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal, está errado. Foi aprovado só lá no Senado Federal. Eles fizeram vitória, vitória, os bolsonaristas, vitória, vitória, derrubamos o Supremo Tribunal Federal, e nada com nada. Nem andou e nem vai andar na Câmara de Deputados Federais. Então, eles se alimentam com pouco. Só que o pouquinho que dá para eles fazem muito barulho. Aí parece que estão ganhando alguma coisa, porque eles fazem muito barulho. Eu sempre explico aqui para vocês. O barulho que eles fazem de vitória, pá, 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 tudo mentira, é para alimentar o gadinho. É isso. E Rodrigo Pacheco sabe disso. Sabe disso. E ele lida com isso muito bem. Até porque Rodrigo Pacheco quer o apoio de Lula para ser governador em 2026 e derrubar a Zema ali e os bolsonaristas ali em Minas Gerais. É bobo é quem acha que a gente é bobo e acredita nesse povo, nesses bolsonaristas bestas. Então, Rodrigo Pacheco chorou numa reunião com a Lula e sabia e disse que se não fossem as eleições e se Lula não tivesse ganhado as eleições, ele estaria preso. Por quê, André? Porque ele é presidente do Congresso Nacional. E para Bolsonaro estabelecer um estado de sítio, que é o golpe, ele precisaria da anuência do Conselho da Defesa, do Conselho da República e do presidente do Congresso Nacional. E com certeza Rodrigo Pacheco não daria sua anuência. Por isso que ele era previsto ali como um dos que estariam e que seriam presos na sanha golpista de Bolsonaro. E que, reitero, Mauro Cid já disse que tinha outra minuta, um relatório da ABIN de considerandos de dezenas, quiçá centenas de pessoas que deveriam ser presas assim que o golpe fosse deflagrado. E quem ia obedecer e executar essas ordens sensíveis, Andréia? Quem? General Estevão Teófilo. Estevão Teófilo, depois da Polícia Federal, por mais de 4 horas. E ele disse, nas conversas de WhatsApp que a Polícia Federal já conseguiu, que se Bolsonaro assinasse o estado de sítio, que ele ia colocar as tropas nas ruas e obedecer às decisões sensíveis. Esse é um que está lascado. Eu não sei se tem solução para ele, viu? Mas depois, por mais de 4 horas, e falou também em abrir o bico. Aí o Freire Gomes, que é o comandante do Exército, né, disse que não mandou ele conversar e ter reunião com o Bolsonaro.
como ele disse no depoimento dele, diz que autorizou ele ir, porque ele queria ir, e que nessa conversa teve essas tratativas, que a Polícia Federal já tem prova de tudo. Então, meu querido, tem gente que vai ter jeito, tem gente que não vai ter jeito, vai ter acabado com a vida dele por causa de Bolsonaro, esse projetozinho mequetrefe de golpe. Ah, meu Deus. E por falar nisso, Bolsonaro quer viajar. Bolsonaro pediu autorização para Alexandre de Moraes para ir a Israel. Benjamin Netanyahu, segundo Bolsonaro, convidou Bolsonaro ali para participar de um evento onde teve o ataque terrorista ali do grupo do Hamas e tal, e Benjamin Netanyahu, segundo Bolsonaro, convidou para estar ali, para esse evento. Aí Bolsonaro pediu autorização para Alexandre de Moraes para ir para Israel, tá? Porque o passaporte dele está apreendido e ele está proibido de sair do país. André, você acha que Alexandre de Moraes vai autorizar Bolsonaro a viajar? Não. Não acho que Alexandre de Moraes vai autorizar, não. O passaporte dele está apreendido, ele está proibido de sair do país, e eu acredito que essa situação se manterá. Acredito que Alexandre de Moraes não vai autorizar Bolsonaro a sair do país. Uai, André, e se por um acaso ele sair escondido? Vai para a cadeia. Vai desobedecer uma ordem direta, aí é caso de prisão preventiva, vai para a cadeia, tá? Inclusive, dentro desse ambiente, Alexandre de Moraes deu uma nova decisão cautelar, restritiva de direito em relação a Bolsonaro, general Braga Neto, general Heleno, general Estevão Teófilo, a todos esses generais, Freire Gomes, Valdemar Costa Neto, eu falei, gente? Valdemar Costa Neto, Braga Neto, o presidente do PL, Anderson Torres, todos esses estão proibidos de participar de eventos militares em relação às Forças Armadas e também de participarem de eventos no Ministério da Defesa. Todos estão proibidos de participarem de eventos militares ou de eventos com o Ministério da Defesa. E se desobedecer a ordem, Andréia, será a desobediência de uma ordem judicial que tem como uma das consequências o pagamento de multa dia de R$ 20.000 por cada um que desobedecer. Você lembra de Daniel Silveira, né? Foi preso, um dos motivos pelos quais ele foi preso foi porque ele desobedeceu 175 ordens cautelares, tá? E não é à toa que ele está devendo hoje 4.300.000 em decorrência da desobediência dessas ordens judiciais. Então, Alexandre de Moraes acabou de exarar essa situação. Aí você me pergunta, André, mas qual que é o sentido? Isso não seria um autoritarismo? Não. E sabe o que isso sinaliza? Que eles sabem realmente que todas essas pessoas entraram realmente na senha golpista, junto com muitas pessoas dentro das Forças Armadas. E que é um perigo eles novamente voltarem para o ambiente militar. Por quê? Por causa de insurreição, por causa de conspiração e por causa de toda a situação que deu no que deu, que foi na tentativa de golpe, que reverberou e eclodiu no dia 8 de janeiro, que nada mais foi o 8 de janeiro do que uma série de atos anteriormente preparados, planejados, reunidos, falados, propagados, financiados e organizados por Bolsonaro e sua organização criminosa golpista. Isso quem está dizendo é a própria Polícia Federal em toda esse trabalho de investigação do inquérito da tentativa de golpe. Viu, meu querido, minha querida? Então, também, ó, não pode mais participar de eventos militares. Que mais? Emocionados. Nicolas, ó, quase que eu esqueço do Nicolas. Foi quase que eu esqueço do Chupetinha. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, meu querido, minha querida, o que é o Nicolas Ferreira? Primeiro, vamos falar o que é o Nicolas. Nicolas Ferreira, ele é um projetozinho de ditador mequetrefe estilo Bolsonaro. Primeira situação. Nicolas Ferreira, ele tem um grande sonho na vida dele. Ele quer ser presidente da República, né? E ele é o mesmo estilo mequetrefe de Bolsonaro.
um pouco mais articulado, mas ele é da mesma monta. E agora, a Polícia Federal tinha pedido abertura de investigação em relação a Nicolas Ferreira pela ofensa que ele propagou no seu discurso ali, numa das salas da ONU, ali, que ele propagou, você lembra? Que ele falou Lula ladrão e falou um monte de trem lá, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal também e tal. A Polícia Federal já tinha pedido para que houvesse abertura de um inquérito policial para investigá-lo em relação à injúria, não é? Como ele tem foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal é que autoriza ou não abertura de inquérito e toda essa situação. Aí, agora, foi a Procuradoria-Geral da República que pediu, mandou para o Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura de um inquérito policial para investigar a postura aqui de Nicolas Ferreira, em relação à questão de injúria. Aí você fala assim, André, você acha que vão abrir esse inquérito? Vão. Eu acredito que vão abrir esse inquérito, sim. Inclusive, Nicolas Ferreira já tem outros inquéritos de transfobia, de racismo, uma série de situações que já estão ali bem encaminhados em relação a Nicolas Ferreira. Só que isso não vai dar muita coisa, não. Não, André, não, isso não vai dar muita coisa, não. Tem até gente falando aí que Nicolas, a qualquer momento, será preso e tal e coisa, que a vida de Nicolas está acabando. Meu querido, ainda não. Ainda não, André? Ainda não. Ainda não. Mas Nicolas Ferreira, ele pode complicar a sua vida, e acredito que complicará a sua vida, e realmente será o início do fim dele, em relação à tentativa de golpe. Eu acredito que a Polícia Federal está fazendo um trabalho sério em relação à tentativa de golpe, e eu acredito que Nicolas Ferreira também está no bojo de toda essa situação de tentativa de golpe. Que seja como incitador, autor intelectual, enfim, a depender das investigações da Polícia Federal, alcance até outros campos de atuação, não sei. Porque essa situação de injúria, calúnia, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E ele tem foro privilegiado, tem imunidade parlamentar, então isso é muito pouco para alcançá-lo enquanto ele tiver a blindagem do cargo de deputado federal. Mas a questão da tentativa de golpe já é uma situação muito mais grave. E que, na minha concepção, a partir de tudo aquilo que eu já vi em relação a Nicolas Ferreira, minha opinião, eu acredito que ele tenha envolvimento, sim, na tentativa de golpe. Que seja como incitador, enfim, isso quem vai determinar é a Polícia Federal que está fazendo as suas investigações. Por que eu digo isso? Porque Nicolas Ferreira é tão perigoso quanto Bolsonaro para a democracia. É, André? É. Nicolas Ferreira é o poder pelo poder. Que se lasque democracia, que se lasque o que for, para que eu esteja no poder. Aí você fala, mas por que você diz isso, Andréia? Porque, meu querido, é tanta desinformação, é tanta fake news, que uma pessoa que trabalha num ambiente desse, ele não tem compromisso, nem com as pessoas, nem com a democracia, nem tampouco com a verdade. E é o poder pelo poder para o poder e que se lasque o resto. Só que nessa sanha, pelo poder, a pessoa fica cega e vai deixando rastros de ações e atividades, muitas delas que podem ser inclusive criminosas. E isso tem que ser investigado. Porque a democracia, ela resiste. A democracia venceu até uma batalha, mas não venceu a guerra. O que nós temos hoje de golpistas em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores e no Congresso Nacional, bem como nas Forças Armadas e dentro das instituições democráticas, não é brincadeira.
O golpe não passou. Você tá brincando, André? Não estou brincando. O golpe não passou. As instituições democráticas têm que ser vigilantes 24 horas por dia. E deputados e senadores golpistas têm que ser anulados. Por exemplo, a Toni lá, Caroline de Toni, que assumiu a Comissão de Constituição e Justiça. Esse aqui assumiu a Comissão de Educação. Uma vergonha. O cara não tem e nunca fez um projeto voltado para a área da educação. Deputado federal, nunca fez um projeto. Não tem nenhuma causa que o envolva com a educação. Pelo contrário, aquilo que o envolve é falta de educação, deseducação, negacionismo, desinformação, mentira e fake news. E vai assumir a Comissão de Educação. Isso é um tapa na cara de todos nós. Aí a Caroline de Toni, bolsonarista também, negacionista, radical, assume a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, nos primeiros discursos dela, o que ela veio falar? Veio falar de anistia, de pautar os projetos de leis que estabelecem ali anistia para Bolsonaro e para os golpistas do dia 8 de janeiro. André, qual que é o poder de um presidente de uma comissão? Primeiro, ele tem um orçamento da comissão na mão, são milhões. Segundo, um dos principais poderes é da pauta. Ela coloca em pauta para análise da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, da comissão a qual ela é presidente, ela pauta aqueles projetos que ela quer. O que essa aqui vai fazer? Ela vai pegar os projetos do governo Lula, engavetar e segurar o máximo possível. E vai colocar só os projetozinhos negacionistas, golpistas, reacionários, para ser apreciados na comissão e ter andamento. É isso que ela vai fazer. Aí vem Arthur Lira, que foi um dos articuladores que deixou isso acontecer, diz que ele não vai ficar refém de comissões. Aí você fala assim, Arthur Lira, André, tem como ele cancelar e anular essa situação de colocar as pautas de Nicolas Ferreira e Caroline de Toni? Tem. E foi por isso que Arthur Lira deixou eles dois entrar nas comissões. Preste atenção no que eu vou te explicar aqui. Isso aqui você não vê em qualquer lugar, não. Ele foi um dos responsáveis por Nicolas Ferreira ter pegado a Comissão de Educação, a presidência, e pela de Toni, Caroline de Toni, ter pegado a Comissão de Constituição e Justiça. Só que ele, como presidente da Câmara de Deputados Federais, ele tem um poder. Ele tem um poder de pegar um projeto sem mesmo passar nas comissões e ir direto para o plenário. E foi para isso que ele fez essa manobra. Ué, André, eu não entendi. Para vir mais poder para ele. Porque a Comissão de Educação e a Comissão de Constituição e Justiça vai ser uma merda. Me desculpe o termo, mas não tem outro termo para falar. Vai ser uma merda. Vai engessar o governo, vai engessar Lula. Quem vai poder quebrar esse gesso? Arthur Lira. Ou seja, mais poder para Lira negociar com Lula, usando os mequetrefe da Carolina de Toni e o mequetrefe do Nicolas Ferreira, que vai achar que está lá, ó, o bambambam na comissão. E Arthur Lira que vai estar usando isso, esse jogo. Você entendeu, meu querido, minha querida? Por isso que agora Arthur Lira deu entrevista já e falou até no plenário. A presidência, essa presidência da Câmara de Deputados Federais não ficará refém das comissões. Você entendeu o jogo, meu querido? É esse o jogo. Simples assim. Mas esse jogo é possível por quê, Andréa? Porque nós temos deputados e senadores que não estão nem aí para a pauta Brasil. Não está nem aí para a economia. Pelo contrário, quanto pior, melhor. E que o Brasil se exploda. Desde que o governo Lula caia
é o importante para nós. E que o povo se lasque e que tudo se lasque. O importante é Lula fazer um péssimo governo para que a gente consiga colocar um novo presidente bolsonarista em 2026. Aí quem usa isso é os ratos sendo engolidos pelas cobras. E Lula tendo que lidar com tudo isso. E tem que lidar, André? Tem. Isso é democracia. O povo votou, colocou lá e agora Lula tem que articular. E para que Arthur Lira fez isso mesmo, André? Arthur Lira quer fazer o seu vice. Seu vice não, seu sucessor. No início do ano que vem, tem eleições para presidente da Câmara de Deputados Federais, aqui, ó, do cargo dele, e para presidente do Senado Federal. Arthur Lira quer fazer o seu sucessor. André, qual a importância de ser um presidente da Câmara de Deputados Federais? Importantíssimo. É como se fosse o primeiro-ministro. Ele tem a pauta na mão, ele coloca os projetos que ele quiser para votação ou não, para virar lei ou não, para se tornar em realidade ou não. Ele tem a caneta para abrir um impeachment contra um presidente da República, por exemplo. O presidente do Senado Federal tem a caneta para abrir impeachment, por exemplo, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eles querem fazer os seus sucessores. E, para isso, usam os bolsonaristas que se acham muito inteligentes para ele conseguir mais poder junto a Lula. Entendeu, meu querido? Enquanto isso, nós estamos pagando o salário de deputados tipo Nicolas e tipo Caroline, que quer que o Brasil se exploda e o resto se exploda. Porque, meu querido, minha querida, para pensar comigo. Para pensar. Nicolas Ferreira nunca fez um projeto voltado para a educação, para os trabalhadores da educação, para o MEC, envolvendo, enfim, nada, e vai assumir essa cadeira. Caroline de Tone, bolsonarista extremista, só em pauta de costume para passar o melzinho na boca dos pseudo-conservadores, que é pseudo, porque isso não é conservador, não. Falta de costume, não faz nada com nada. Vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça. Eles vão enrolar, e quem vai assumir? Vai trazer para si o presidente aqui, ó. Aí vai poder negociar mais, né? E outra coisa, um presidente da Câmara de Deputados Federais e o presidente do Senado, ele tem um gabinete diferenciado com várias salas, com vários cargos a mais. Todos os cargos ali, ó, ele que escolhe seus assessores. Para além dos assessores que ele tem enquanto deputado federal, se ele virar presidente ou tiver um cargo na mesa, ele ainda tem os cargos referentes à mesa. Cargos, salas, novo gabinete, etc. e tal. Fora o poder ali de trabalhar a pauta e abrir processos contra, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, e processo de impeachment, por exemplo, contra o presidente da República. Aí o governo acaba acontecendo o quê? O governo acaba ficando refém dessa situação. Por quê? Porque os cobras usam os ratos que se acham muito inteligentes, mas não fazem nada, os bolsonaristas, e só são manipulados para que os cobras tenham mais acesso ao poder, leia-se, ao governo. Lula. Ah, meu senhor, meu senhor. Então não adianta ficar só chorando, né, Pacheco? Não adianta só ficar chorando, tem que ajudar mais. Eu não estou falando para ajudar Lula, não. Eu estou falando para ajudar o governo a trazer respostas satisfatórias para a população. Mais emprego, mais renda. Porque para essa galera bolsonarista que está no Congresso Nacional, eleito por você e pago por você, quanto pior, melhor. Porque a única coisa que eles pensam é em derrubar Lula, de qualquer jeito. Não dá para ter um golpe, porque o Supremo hoje é atuante de fato e de verdade, e foi o Supremo que segurou. Vamos tentar derrubar economicamente, porque aí com a população derruba ele, nem que seja em 2026 nas eleições. E candidatos não falta, né? Tarcísio que o diga, Michel Bolsonaro que o diga, etc. e tal.
Então, a democracia tem que vigiar. Andréia, mas democracia é isso mesmo. Eu não estou reclamando, não. A democracia é isso. Exatamente porque ela comporta o debate, ela comporta as diferentes posições. Então, por isso que é tão importante ter as instituições fortes para sustentar a democracia, senão ela rui, principalmente com tantos projetozinhos mequetrefes de ditadorzinhos que nós temos hoje no Brasil. Tudo tendo como parâmetro o mito, que é um mico e vai ficar como mito do tri inelegível que não conseguiu se reeleger e que daqui a pouco vai para a cadeia. Meu querido, minha querida, coloca aí, ó, queremos justiça, sem anistia. E a menina lá, a Nicola de Tone, veio falar de anistia, não é? Na Comissão de Constituição e Justiça, presidente. Ai, André, ela pode? Não pode, não, meu querido, minha querida. Não pode, não. Esse discurso que ela fez foi para alimentar o gadinho. Ela não pode. Ela pode pautar até os projetos lá, mas são todos inconstitucionais. Todos os projetos que vier com essa pauta, com essa causa de anistiar golpista, são inconstitucionais. E como ela está na Comissão de Constituição e Justiça, ela até fala para o assessor dela lá, faz um parecer pela constitucionalidade. Dá um jeito. Mas quem decide o que é constitucional ou não? Quem decide? Você já sabe, você que é do canal, você já sabe. Quem decide? O Supremo Tribunal Federal é que dá a última palavra e decide. Ela pode até tentar dar um andamento, mas vai nadar, 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 alimentar o gadinho com mentira, fake news e desinformação e vai morrer na praia. Simples assim. Meu querido, escreve aí, ó. Pode chorar. Pode chorar que Bolsonaro vai para a cadeia. E que essa menina aqui e o menininho lá, coitado do menino da menina, mas enfim, vão ser anulados. Vão ser anulados e Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vai aproveitar para ter mais poder perante o governo, usando os ratos aqui que se acha muito inteligente. Deus me perdoe. Senhor, curte a live, senhora, curte a live, compartilha. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora, gente. Aqui a gente fala mesmo, não tem jeito, viu? E cafezinho quente, Deus cuida da gente. Escreve o que nós somos, só para não esquecer, senão o povo esquece. E o que nós queremos? Bolsonaro na cadeia. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência, tamo junto sempre. Ah, não acredito. Segunda-feira, gente, vamos acordar, curte a live e compartilha. Curte, você não quer compartilhar, não? Então curte. Curte e escreve assim, ó, queremos justiça, somos resistência. Que hora que eu volto mesmo? Que hora que eu volto, gente? Bota aí, que eu vou voltar essa hora que você colocar aí. Bota aí. Tamo juntos sempre. Nós somos resistência, queremos justiça, Bolsonaro na cadeia, golpistas não passarão. Nicolas Ferreira e Ditone nessas comissões serão um vexame. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.